Muito bem, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre fatoração. Lembrando aí que o material vai estar disponível no canal, é só você puxar em download aí, tá bom? Então, rapidamente eu vou comentar aqui só os exercícios ímpares. Os pares vocês tentam resolver, tudo bem? Fatorar as expressões seguintes. Fatorar simplesmente significa colocar num formato ah, A vezes B, alguma coisa vezes outra. Então é simplesmente isso é fatoração. Bom, aqui eu tenho 2x mais 4y, eu tenho alguma coisa mais outra coisa. Eu tenho que fazer isso aqui virar algo sendo um vezes o outro, alguma coisa vezes outra coisa. Então eu tenho dois fatores. Então, melhor eu comentar, em vez de falar alguma coisa, eu falo fatores. Então eu tenho aqui, simplesmente eu posso até somar, que dá certo fazendo esse primeiro dessa maneira. 2x mais 4x, eu tenho 6x, eu tenho um fator e outro fator. Por que são fatores? Eu tenho vezes no meio. Então aqui também, veja o 3. Tenho 3x menos 9y mais 12. Então eu tenho algo menos algo mais algo. O que eu quero fazer? Eu quero transformar em duas coisas multiplicadas, ou seja, eu quero transformar, igual aqui no final, em 3 vezes dentro do parênteses, eu leio como sendo o segundo fator. Então, 3x. Na verdade, eu vou ver como diz o nome aí, os fatores comuns. Então, eu tenho 3x menos 9. Eu posso, na verdade, abrir ele aqui, né? Em fatorar ele aqui, a gente fala fatorar, né? Abrir. Então, 9 é 3 vezes 3 vezes y. Então, abri o 9 em 3 vezes 3 vezes y. 12 eu abri em 3 vezes 4, por exemplo. Mas o que eu quero aqui? Eu quero mostrar para vocês percebam que 3x 9y e 12, eles têm o mesmo número em comum, que é o número 3. Mesmo eu tenho 3 de 3x, x eu tenho 3. De 9y eu posso enxergar como 3 vezes 3. Então eu tenho 3 aqui, qualquer um deles. E o 12 eu tenho 3 vezes 4, por exemplo. Mas eu tenho 3 aqui. Poderia ser 3 vezes 2 vezes 2, não importa. Tá? Mas eu tenho 3 aqui, 3 e 3. Então esse aí é o meu fator em comum a ambos. Então, o que acontece? Eu vou colocar ele em evidência. Em evidência é como se tivesse feito uma divisão aqui em ambos por 3. Então, se eu coloco um fator comum aqui, eu tiro o fator comum daqui, como se fosse dividir todos por 3, né? Então, se eu tiro 3, se eu tiro 3 do 3x, eu tiro 3, o fator em comum, eu coloco ele, a gente fala em evidência, né? A gente coloca em evidência. Então, eu tenho 3, vai colocar em evidência, o fator comum. Quem que sobra aqui? O x. Se eu tirar o 3 em evidência, que é esse daqui, quem que sobra? 3y. Se eu tirar o 3, que está lá, quem que sobra? O 4. Tanto é verdade que, se eu fizer 3 vezes dentro do parênteses, é tudo isso daqui. Vai ficar o quê? 3 vezes x, olha lá, volta a ser o que era antes. Estou fazendo a prova real. 3 vezes menos 3y, menos 3 vezes 3y, ó, menos 9y. Volta a ser o que era antes. E 3 vezes 4, 3 vezes 4, volta a ser o que era antes. Então está aqui um fator vezes outro fator. Dentro do parênteses, entende-se como um fator, como fosse um A, entre parênteses, tudo aqui é meu B. Olha o 5. X a quarta menos 3x quadrado. Então, x a quarta, eu posso abrir ele em x quadrado. Porque a minha deixa, eu tenho que olhar no outro aqui e ver o que eu posso ajustar, para deixar, para enxergar fator comum, alguma coisa que se repita, né? Antes do sinal de menos e depois. Então, x a quarta, eu abri ele em x quadrado vezes x quadrado. Lembrando que x a quarta, né? Quando eu tenho aqui bases iguais, somos os expoentes. Então, em vez de escrever x a quarta, eu escrevo x quadrado vezes x quadrado, dá na mesma, menos 3x quadrado vezes x quadrado. Então, eu tenho menos aqui no meio. Quem que tem antes do menos e depois do menos? O x quadrado. Então, ele é o meu fator comum. Ele é um fator comum a ambos os lados, os termos. Então, está aqui, coloco o x quadrado em evidência. Colocando o x quadrado em evidência, é como se estivesse dividindo x quadrado e x quadrado aqui. Tira, então, eu falo assim, entre aspas, coloquei o x quadrado em evidência. Quem sobrou aqui, então? O outro x quadrado. Tanto faz qualquer um deles. Menos. Se eu tiro o x quadrado em evidência, quem que sobrou? O menos 3. Então, é verdade que x quadrado vezes, dentro do parênteses, tem um outro fator, né? Então, x quadrado vezes x quadrado, estou fazendo a volta agora. Vai dar x a quarta, de fato. X quadrado vezes menos 3 dá menos 3x quadrado, de fato.
Então, está aqui um fator vezes, dentro do parênteses, um outro fator. Cumprindo aqui. Tudo bem? 7. Então, eu tenho 4xy menos 3x quadrado y quadrado mais 10x ao cubo vezes y. Eu olho aqui e olho aqui. Eu vejo o que tem de idêntico, de igual, de fator comum a ambos. Eu tenho xy, pode ver, ó, x aqui, só que está x elevado a 1, x ao quadrado e x ao cubo. Quem que eu vou colocar em evidência? O de menor expoente. O y, eu tenho ele aqui, eu tenho aqui e tenho aqui. Tem que estar nos três, se não tiver, esquece. Então, y também, só que qual? De menor expoente. Tanto faz esse ou esse, x elevado a 1. Bom, o 10, o 3 e o 4 eu não consigo fazer nada. O 4 eu poderia abrir em 2 vezes 2, mas o 3 é 3, não tem 3 aqui. Então, esquece. O 10, 2 vezes 5, mas não tem aqui. 2 ou 5, 2, não tem. Então, o número aí os números 4, 3 e 10 não vem ao caso. Só as letras, x e y que se repete. Então, xy colocando em fator comum, ou seja, se eu tirar o xy, o que me sobra? O 4. Tá aqui. Se eu tirar um x e um y, o que me sobra? O outro x e o outro y. É o quadrado. E o 3 também, né? Óbvio, 3. Então, sobrou um x e um y, porque os outros estão aqui. Se eu tirar um x daqui e um y daqui, vai ficar o quê? 10x ao quadrado. Se eu tirar o y, né? Sobra 1 vezes 1, né? Não preciso colocar. Pronto. Eu tenho isso daqui, agora eu posso até entender, mas não são 3 fatores. Eu entendo isso aqui como sendo um fator vezes outro fator. Então, é verdade que xy vezes 4, 4xy, xy vezes menos 3xy, vai dar menos 3x quadrado y quadrado, e xy vezes mais 10x quadrado vai dar 10x ao cubo y. Você soma os expoentes quando as bases são iguais. Acabou. Ficou isso. Aqui, quem que está? Bom, o 9, 3 vezes 3, o 10 é 2 vezes 5, não dá, o número não dá. Mas aqui, x quadrado é x elevado a 1. Eu tenho x igual, né? Mas qual deles que eu vou pegar? O de menor expoente. Isso aqui, tá aqui, elevado a 1. Então, quem que sobra aqui? O 10 e um x, tá? Então, sobrou-se um x tá aqui, o outro tá aqui. Menos 9 vezes 1, né? Porque se eu tirei o x aqui, agora x sobrou 1. Vamos ver, x vezes 10x, 10x quadrado. X vezes menos 9, menos 9x. Um fator vezes outro fator, de fato. 11. 7xy mais 21xz, que é um z. Mais, eu dei uma esticada aqui só para ficar mais destacado. 2hy mais 6hz. Bom, o 21, eu bato o olho no 7. Será que quando eu coloco o número 21, eu enxergo o número 7 no 21? Sim, 7 vezes 3, só se abrir. Aqui, se eu tenho 2 aqui, 6, posso fazer em 2 vezes 3. O que acontece? O ideal é ter em tudo, né? Mas eu vou abrir em duas partes aqui, ó. Como fosse rachar esse exercício. Nessa primeira parte e nessa segunda parte. Destaquei em cores vermelho e azul aí. Então, olha, esquece aqui. Olhando aqui, quem que você vê igual aqui? O 7, tem aqui no 21, né, que é o 7. E o x, que é y, que é z, não tem nada a ver. Então é o 7 e o x, 7 e o x. 7x. Quem que sobrou aqui? Se eu coloquei em evidência. Tirando 7x, quem que me sobrou? O y. Mais, se eu tirar o 7 do 21, quem que me sobra? 3. Não, x tirei. 3z. Daqui. 7xy, voltou 7x vezes 3, 21xz. Tá lá, ok. Mas, esquece lá agora, vamos ver para cá. O 2, bom, o 2 em evidência. Fator comum. O h, ambos aqui, só. Se eu tirar o 2 e o h, quem que sobra? O y. Mais, se eu tirar o 2, quem que sobrou do 6? O 3 e o z, daqui. Agora esquece lá em cima. Olha essa linha aqui, ó. Quem que você enxerga antes do sinal de mais e depois do sinal de mais que é igual? Aqui e aqui. Quem que é igual? O parênteses é igual. Y mais 3z e y mais 3z. Então agora eu estou verificando que o parênteses é que está igual. Então é o parênteses que eu vou colocar em evidência. Quem que sobrou aqui? Se eu colocar o parênteses em evidência, desses dois quem que sobrou? 7x. Se eu colocar o parênteses em evidência, quem que sobrou? 2h. Acabou. O exercício ficou assim. Tudo bem? 13. Vamos lá. Isso aqui tem que ter um pouco de prática. Tem que bater o olho aqui e fazer.
Então 42, x ao cubo y, menos 70x quadrado y, menos 60, não, menos 6x mais 10. 42 eu fiz aqui no cantinho, tá? Eu fatorei ele, que só números primos aqui, né? 42 por 2 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Então fica 2 vezes 3 vezes 7. Então o 42 eu vou trocar por 2 vezes 3 vezes 7. Tá aqui. O 70 eu vou trocar por 2 vezes 5 vezes 7. Né? Fatorado. Então ficou 2 vezes 5 vezes 7. X quadrado y, continua. 6, 2 vezes 3, está fácil. 10, 2 vezes 5, fatorado. Todos fatorados. Bom, eu bato em tudo aqui, acho que dá para fazer, não precisa repartir. Quem que tem aqui, aqui e aqui? Eu já destaquei com cores. O 2 tem aqui, tem que estar em todos, hein? Senão eu não posso pegá-lo. Aqui, aqui e aqui. E aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui é o 7. Então tá. Aqui é o 7. Então se o 2 está aqui, vou colocar em evidência. Tá? O que mais? Veja, 7. Eu tenho aqui, tem aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que fica mais fácil eu colocar assim. Ó. Melhor dizendo. Vou colocar até essa parte aqui. Ó. Quem que eu olho aqui? O 2. Está aqui. 7x ao cubo y, 7x ao quadrado y. Então 7 eu ponho do x ao cubo x quadrado. X quadrado. Y elevado a 1 e y elevado a 1. Qualquer um deles. Então coloquei aqui. Esse daqui, separamos ele aqui. Então, vamos fazer para cá. O 2 está aqui, 3x. Por que é menos? Ué, se eu tenho menos 2 vezes 3x, fica menos 2 vezes 3x. Se eu tenho menos 2 vezes menos 5, fica mais 10. Né? Fica mais 10. Então aqui tem que ser menos. Né? Porque, na verdade, ficou menos 2 evidência. Ficou menos 2 vezes 3x, menos 2 vezes 3x, e menos 2 vezes menos 5, mais 2 vezes 5, 10. Então, olhando aqui, eu tenho quem aqui? 7x ao cubo y e 7x ao quadrado y. Então, o 7 entra, x quadrado está aqui e o y está aqui, já tinha falado, né? Então tá, se tudo isso aqui ficou em evidência, eu olho para cá. Quem que sobrou? O 2 caiu fora, o 3, 7 não, x ao quadrado de x ao cubo, se eu tirar x ao cubo, se eu tirar x quadrado, sobra um x elevado a 1. Está aqui. E o y, tiro. Ficou 1 aqui, né? Não preciso nem colocar. Aqui, se eu tirar o 2, 7, quem que sobrou? 5, x quadrado e o y. Só sobrou 5 mesmo. Então agora eu olho aqui. Aqui e aqui. Quem que é o fator comum? Parênteses, 3x menos 5. Então 3x menos 5 está em fator comum. Quem é que sobra aqui? Isso daqui. 2 vezes 7x quadrado y. Se eu tiro 3x menos 5, quem que sobra? Menos 2. Pronto. Ficou aqui. Para deixar igual ao exercício, veja aqui. Aqui eu só continuei. Copiei. Vezes. Quem que está fator comum aqui? O 2. Então eu posso agora, aqui dentro do exercício, uma coisa, um looping, como posso falar, o 2 em evidência. Quem que sobrou? 7x quadrado y menos 1. Porque se você tira o 2 aqui, não aparece 1. Tá? Então se eu tiro 2, sobra 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Morreu. Acabou. Aqui, no 15, 16y à quarta menos 4x quadrado. Bom, o 16 é 4 vezes 4, 4, né? Então eu posso colocar o 4. Né? Posso colocar o 4 em evidência. Colocando o 4 em evidência, o que sobra aqui? No 16. Se eu coloquei o 4, sobra outro 4 no 16, né? 4 vezes 4 é 16. Então sobrou um 4 e o y à quarta. Menos, tirou 4 em evidência, sobrou o x quadrado. Vejam vocês, aqui, trocar a cor. Eu tenho 4y à quarta menos x ao quadrado. Lembre-se disso daqui, ó. Eu tenho o a quadrado menos b quadrado. Se eu tenho alguma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, negativo no meio, então, quadrado é a diferença, né? Então, isso aqui pode ser fatorado de que maneira? A menos b e a mais b. Lembrando isso daqui, então aqui eu posso fazer, aqui ó, esse 4 continua aqui.
Então, quadrado é a diferença. Aqui é como se fosse um a quadrado e aqui um b quadrado. Ficaria como? 2y à quarta. E aqui só o x, né? Então, 2y ao quadrado. 2y ao quadrado menos x. E 2y ao quadrado mais x. Igualzinho seguindo essa linha aqui. Tá? Porque 1a quadrado menos b quadrado, você tira a raiz no caso. Então ficaria quanto? 4 está aqui. 2y ao quadrado e aqui x quadrado, só o x. Então ficaria 2y quadrado menos x, 2y quadrado mais x. Então acabou o exercício nessa linha aqui. Isso aqui é só uma observação para lembrar onde aplicou isso daqui. Bom, gente, desculpa esse trem aí. Valeu!